Rapaziada, a questão hoje é a seguinte: 7 jogadores que os clubes se arrependeram de vender, seja aí porque tava velho, tava sem espaço. Logo na minha cabeça já vem aqui a imagem do Papai Cris, onde ele tava carregando aquele bando de energúmeno e ainda ele foi considerado o problema do time. Meu Deus, o que acontece com o Manchester? O vídeo é aqui do canal FUTDay e o link oficial do vídeo tá aqui na descrição, bora lá! Realmente é complicado ver seu time, mano, se desfazer de um jogador muito bom de bola e depois ver ele arrebentando por outro clube. Essa experiência eu já senti na pele quando eu vi o Cole Palmer sair totalmente injustiçado no Manchester City e depois ver ele arrebentando lá no Chelsea. Cara, eu acho que não deva ter exemplo melhor do que esse daqui, né? Talvez um dos grandes erros do Pep Guardiola, o carequinha maluco. Cara, se livrou do Palmer e ele no Chelsea é o protagonista de tudo. Provavelmente vai falar que eu sou um torcedor modinha, tá ligado? Que começou a acompanhar o City só agora depois que eles ganharam a Champions League na temporada 22-23. Mas antes mesmo do próprio Guardiola assumir como técnico, eu já acompanhava o time, tá ligado? Inclusive me apaixonei pelo Manchester City. Mano, é que é uma parada foda, mano, você falar que é um torcedor raiz do Manchester City, porque nessa época aqui, o Manchester City ele já tinha sido comprado, já tava milionário. Eu queria ver você falar que era torcedor do Manchester City lá quando ele tava na quinta, quarta, segunda divisão da Inglaterra. Brincadeira. Após aquele baita golaço do Agüero que consagrou o City campeão da Premier League. E mano, ver um cara como o Cole Palmer ser chutado entre muitas aspas do time e caraca, olha como ele tava novinho nessa época. De tal maneira é realmente de deixar qualquer um puto aí, pois eu sempre achei que ele tinha mais potencial até mesmo que o Phil Foden, que na minha opinião é um ótimo jogador, um cracaço, mas que só brilha se o time do City brilhar. Não é à toa que você tá vendo a fase que tá o Citão e o jogador diferenciado, cara, é aquele jogador que chega e resolve tudo, independente de como tá a situação do clube. Pior que isso daqui é verdade, né? O Phil Foden, mano, ele era comentado aí nas últimas temporadas, um moleque prodígio, talvez o melhor jogador dessa safra aí de jogadores ingleses, e nessa temporada aí que o City tá mais precisando, o cara sumiu. A gente nem ouve mais falar de Phil Foden. E o Palmer, desde que chegou no Chelsea, o Chelsea sempre uma zona, o moleque sempre desenrolou, e toda vez que ele entrou no City também, vale se ressaltar, sempre jogou muito. E pode estar na zona de rebaixamento, aquele cara vai lá e ele vai tirar o clube daquela zona. Assim como o Cole Palmer fez no Chelsea, coisa que o Phil Foden não tá conseguindo fazer, não. Existe um contexto pra ele ter saído do City, sim, é claro, mas mano, é uma parada sem pé nem cabeça que tu se pergunta se isso realmente aconteceu de verdade, pois o Palmer vinha resolvendo jogos muito importantes pro City, inclusive a final da Supercopa da UEFA, com o Palmer empatando o jogo contra o Sevilla, e foi ali que ele pediu para o Guardiola mais minutos, pois ele gostava, mano, de jogar, sabe, ele queria jogar um pouco mais, pois tu sabes bem a qualidade que ele tinha, né, mas também se tu conhece o Guardiola, né, cara, e aquele ego inflado que ele tem, ele simplesmente disse que não tinha como, pois já tinha o seu favorito, o Phil Foden. Na realidade, cara, o Guardiola falou que tinha jogadores mais importantes no elenco e deixou o Palmer sair do City. Inclusive, querendo ou não, ele não mentiu, né? O City ali era uma máquina, tava redondinho, o Foden tava jogando muito, Bernardo Silva jogando muito, De Bruyne jogando muito, até o Grealish a gente pode dizer que tava jogando bem, então era difícil achar um espaço realmente pro Palmer. Ele poderia até cavar um espacinho ali, mas pô, ser titular, jogar mais, poderia até ser uma opção melhor para segundo tempo, mas titular, eu não sei se naquele momento o Guardiola poderia fazer isso daí, você acaba perdendo o grupo, né? Inclusive, mais recentemente aí, o Palmer deu uma entrevista falando que não gostaria de ter saído do Manchester City, mas que foi algo bom pra ele de certa forma, o que eu também concordo, tá ligado? Ele foi comprado então pelo Chelsea por aproximadamente 32 milhõezinhos de euros, né, troco de pão. E mesmo o Chelsea naquela fase meio esquisita na última temporada, o Palmer mostrou que era um cara diferenciado e carregou o time na última temporada, sendo vice-artilheiro da Premier League, perdendo apenas para o cometa Erling Haaland do Manchester City. E se tu pensa que o City não sentiu falta, cara, porque o Foden também tava brilhando, nessa temporada o Palmer também tava avassalador, são 20 participações em gols na Premier League, um dos artilheiros da competição, e o Manchester City, né, cara, digamos que precisa urgentemente de um meia como o Palmer, pois a fase tá péssima. Eu não sei se o Guardiola se arrepende ou não, mas fato é que o Palmer muito provavelmente faria grande diferença no time hoje em dia, ainda mais se tu vê como tá o De Bruyne, Phil
Foden e Bernardo Silva nesse time, né, cara? Cara, eu fico pensando agora quando o Estevão for chegar no Chelsea, mano. Palmeiras e Estevão vai ser uma dupla insana. Que o Chelsea não faça o crime de já emprestar o moleque de começo, deixa ele se adaptar, tem que dar minutos pra ele, mas vai ser muito interessante essa dupla aqui, hein? Cole Palmer e Estevão William. Totalmente em decadência, então eu acredito que sim, o Palmer faria uma bela diferença nesse time. E salve rapaziada, sejam mais do que bem-vindos ao Fut Day. Meu nome é Caio, sou o dono e apresentador, e se o Palmer saiu meio que chutado no Manchester City, o Toni Kroos meio que foi chutado também lá do Bayern de Munique, que deve se arrepender amargamente até hoje de ter deixado um cara como Toni Kroos sair do clube por um preço de banana. Mano, esse daqui é o histórico Florentino Pérez, e consegue comprar os caras por pechinche e os caras viram deuses da bola. O Kroos, cara, se tornou o que se tornou no Real Madrid, todo mundo sabe, mas o que poucos sabem, ou na verdade muitos devem saber, né, é que o Toni Kroos, evidentemente, já passou pelo maior clube da Alemanha, o Bayern de Munique. Não é o Borussia Dortmund, pois meio que é uma obrigatoriedade, né, de todo jogador alemão passar pelo Bayern de Munique e Borussia Dortmund da vida, para brilharem e posteriormente saírem para outros clubes ou ficarem, como é o caso do Thomas Müller, né, coisa que não aconteceu com o mágico Toni Kroos, que mesmo jogando muita bola pelos bávaros, meio que foi chutado ali, pois você conhece a filosofia do Bayern de Munique, né, e se tu não conhece, eu vou te apresentar agora. Os bávaros, cara, tem muito aquela filosofia de não pagar muito aos seus jogadores, Mukiran na mão fechada, ou pelo menos não contratar grandes estrelas, com diversos exemplos clássicos de jogadores que custaram meio que barato para o que eles realmente mereciam, né? E isso nem é só no mercado de transferências não, mas também nos contratos feitos pelos bávaros, onde em sua maioria são salários relativamente baixos, inclusive mesmo eles tendo pago o valor que pagaram no Harry Kane para ele sair do Tottenham, ele recebe pouco para o que ele realmente merece, né? Um cara como o Harry Kane, cara, era pra ter um salário altíssimo, mais alto do que ele recebe, onde eu até pesquisei ali, mas não consegui achar muitas informações, mas pelo que o próprio Fabrício Romano já falou uma vez, o salário não é dos melhores não. E a mesma situação ocorreu com o Toni Kroos, que mesmo jogando uma bola no Bayern de Munique, demonstrando um futebol já diferenciado, né, que chamou a atenção de clubes gigantescos aí da Europa. Acho que quando ele chega pro Real Madrid, ele já era até campeão do mundo de 2014, né? Então ele merecia até um reconhecimento ali do Bayern mesmo. E o Kroos, cara, ele queria sim ficar no Bayern de Munique, mas só com uma condição, que o Bayern de Munique aumentasse um pouco mais do seu salário, que na época era muito pouco. Conhecendo o Bayern de Munique, né, cara, tu muito provavelmente sabe o que realmente aconteceu, né? Eles simplesmente, cara, cagaram e negaram aumentar o salário do homem. E se tu moscou com um jogador promissor no teu clube, o Florentino Pérez vai lá e pega pra ele o que realmente aconteceu com o Toni Kroos. O resto é história, todo mundo sabe. Kroos formou um dos trios de meio-campistas mais insanos do futebol, ao lado do Modric e também do Casemiro, ganhando praticamente tudo e logo sentindo as glórias de jogar pelo maior clube do planeta Terra, o Real Madrid. Cara, eu acho que ele chega no Real Madrid porque 25 milhões de euros, 20 milhões de euros é uma parada muito insana se a gente for parar pra pensar. Basicamente 6 Champions League, uma consistência absurda, se tornando facilmente um dos melhores meios do mundo e da história. Já o Bayern de Munique, né, cara, embora tenha vendido um sniper dos passes como Toni Kroos, talvez não tenha se arrependido tanto assim não, pois não sentiu tanta falta assim do Toni Kroos. E se o Bayern de Munique se arrependeu, foi mais porque o Kroos poderia ter sido um ídolo pra eles. Mas vai saber se isso realmente aconteceria por lá, né, cara? Ah, mano, eu acho que acaba sentindo falta, mano. O Kroos é um jogador muito diferente. A gente vê até a falta que ele tá fazendo hoje pro Real Madrid depois que ele escolheu se aposentar. Já pensou ali no auge, no meio-campo com Goretzka, Kimmich e Kroos? Mano, é surreal, absurdo de boa qualidade. Já que a gente falou de Real Madrid, né, cara, o clube merengue simplesmente deixou sair o que muito provavelmente seria o sucessor ideal do Toni Kroos no futuro, o norueguês Martin Odegaard. Exatamente, mano, o Odegaard fazia parte das categorias de base do Real Madrid, sendo um puta talento a ser lapidado pro futuro, mas que foi meio que chutado do Real Madrid há alguns aninhos aí atrás. Saca só, cara, o Real Madrid nunca foi de ter uma puta categoria de base não, já que esse posto fica pro Barcelona, né, que tem a La Masia,
sequência que revelou muitos craques ao decorrer dos anos e continua revelando, até que surgia no Real Madrid um tal de Martin Odegaard, um norueguês muito bom de bola, muito promissor, que jogava como meia ofensivo e que também demonstrava um futebol muito diferente aí pra galera. Ele então subiu pro profissional. Eu acho que eles não vão falar aqui, mas ele foi contratado de algum time aí da Dinamarca, sei lá, alguma coisa assim, com 16 anos, rapaziada. O Odegaard, ele tinha um hype absurdo com 15, 14, 16, alguma coisa assim. Aí ele foi contratado pelo Real Madrid, só que depois ele não teve nem tanta oportunidade, porque a época que ele ia subir realmente, ela ali a época do trio BBC, a época ali que emendou 3 Champions seguidas, acabou que ele não teve espaço no time principal, mas o Real Madrid se interessou, foi tipo esse movimento que ele faz hoje com o Endrick, com o Vinícius Júnior, fez com o Rodrigo, foi meio que isso que ele fez lá em 2014, 2015, acho que é por esses anos que ele chegou lá no Real Madrid, o Odegaard. Que poderia ser um sonho pra muitos aí, acabou se tornando um pesadelo pra ele, que subiu da categoria de base e que esperava ganhar alguma chance no Real Madrid principal, né? O que obviamente não aconteceu, pois além de ter apenas 16 anos na época, era um time totalmente maduro do Real Madrid, aquele time mais casca grossa, com Modric e Toni Kroos na meiuca, o que era praticamente imprescindível dar muitas oportunidades como titular para um garoto de apenas 16 anos, né? Se a gente for pensar, mano, ficou esse tridente até agora, né? Agora que saiu o Kroos, possivelmente essa da agora também seja a última temporada do Modric. O Casemiro tava até um tempo atrás, agora que tá tendo essa renovação ali no meio campo Real Madrid. Acho que foi até sadio pro Odegaard, né? A gente vê o sucesso que hoje ele tá fazendo lá no Arsenal, é indiscutível que a melhor opção pra ele foi sair do Real Madrid mesmo. E o Zidane um tempo depois até deu algumas chances pro Odegaard, dando alguns minutinhos no fim das partidas, mas nada tão acima da média não. Eram apenas 5, 10, 15 minutos ali, um tempo que honestamente não tem muito o que mostrar, tá ligado? Todo mundo que acompanha futebol sabe que 5, 10, 15 minutos não tem como alguém mostrar muita coisa não. Que o Endrick que o diga, né? Entrando 10, 5 minutos, né, Ancelotti? Ele então acabou voltando para as categorias de base e já com 17 anos subiu de novo e foi emprestado à Real Sociedad, um time que revelou jogadores muito bons aí no passado. Por lá, ele até mostrou que merecia mais oportunidades no Real Madrid, mas não aconteceu e ele foi vendido em definitivo para a Real Sociedad, onde jogou por mais 2 temporadas até o Arsenal gerar interesse no norueguês. As coisas não aconteceram por acaso na vida desse cara não, e ele foi comprado em definitivo pelo Arsenal, se tornando um símbolo de esperanças para os Gunners que precisavam de um meia criativo urgentemente. Eu diria, meus amigos, que ele caiu como uma luva para o Arsenal, e não só isso, como ele se tornou capitão do time e o jogador mais importante também. Ele E eu não duvido nada do Real Madrid fazer esse movimento no futuro, hein? Ninguém descarta que esse cara ainda pode jogar pelo Real Madrid, velho. Amadureceu muito como jogador e hoje eu diria que é facilmente top 5 meias aí do mundo, estando à frente de grandes nomes até mesmo do próprio Real Madrid, como Jude Bellingham e Valverde. Que a treta se instaure aí nos comentários. Talvez, mano, o Real Madrid não tenha se arrependido tanto, porque sei lá, mano, o Kroos ainda tava por lá e também tem o Modric, né, cara? Mas o Real Madrid, cara, precisa de um meia urgentemente. Todo mundo que assiste o Real Madrid sabe, para suprir as necessidades que foram deixadas pelo Toni Kroos, né? E se tivessem o Odegaard no elenco, já seria a chave perfeita e a peça de substituição ideal para o Toni Kroos. E, mano, isso dele falar assim, em comparação com o Bellingham e o Valverde, eu não sei, porque eu acho que os três atuariam juntos, né? Daria pra ter um meio campo Valverde, Bellingham e Odegaard. E o Valverde hoje, mano, ele joga demais, cada pancada que ele faz de gol de fora da área, e o que o Bellingham tá jogando pelo Real Madrid é absurdo, rapaziada. O último jogo aí ele perdeu o pênalti e tudo mais, mas ele é surreal de bom, mano. Ele fez o gol, deu assistência pro outro, acho que contra o Valência, né, que deu esse problema todo com o Vinícius Júnior. Ele é um dos principais jogadores do Real Madrid. Hoje eu não consigo colocar o Odegaard acima do Bellingham, não consigo, mano. É um bom debate, deixa aqui nos comentários. Quem vocês preferem, Bellingham ou Odegaard? Eu sou Team Bellingham. Mano, o Odegaard tá brilhando demais lá nos Gunners e simplesmente é o segundo melhor meia da Premier League hoje em dia, só atrás, né, cara, do Kevin De Bruyne, fora que ele tem apenas 26 anos, ou seja, tem muita gasolina ainda pra queimar, sendo muito jovem ainda. 26 anos pro futebol, o cara ainda não é velho não, tá? Próximo caso aqui, cara, é um caso bem maluco, tá ligado? Bem louco, pois o cara saiu da Premier League, foi pra Itália e voltou pra Premier League voando. E é claro que eu tô falando de Mohamed Salah. Aqui eu acho que vai começar os casos Chelsea, né? Mohamed Salah no Chelsea, De Bruyne no Chelsea.
Tu muito provavelmente tá vendo o Salah deitando e rolando hoje em dia pelo Liverpool e deve estar se perguntando quem foi o imbecil que vendeu esse homem e ainda mais por um preço de banana. A história do Salah começou lá no Basel, né, cara? Sendo um jogador muito interessante sim, mas que honestamente não demonstrava ser tudo isso ainda. Errava muito nas decisões, né? Falhava muito também, mas tinha muito potencial sim. O Chelsea então comprou o homem, mas logo se arrependeu. Isso lá em 2014, e o Chelsea, mano, não queria esperar de maneira alguma o desenvolvimento dele lá na Premier League, e você sabe o que aconteceu. A torcida também não entendeu muito bem, né, e começou a vaiar o homem, dizendo que ele não tinha nível da Premier League e que muito menos era bom o suficiente para estar no Chelsea. Sendo emprestado para a Roma da Itália, onde deitou e rolou por lá, foi um empréstimo super bem acertado, super bem desenvolvido, com a Roma comprando o Salah por preço de banana, aproximadamente 15 milhõezinhos de euros. Nossa, cara, muito barato. E vale destacar que ele também chegou no Chelsea porque ele destruiu o Chelsea na Champions League. Eu acho que em 2 jogos ele faz 2 gols, ou no Stamford Bridge ele faz 2 gols atuando pelo Basel na Champions, e aí o Chelsea se interessa, só que ele acabou que não deu certo lá, vai pra Roma e destrói na Roma. Mas cara, o pior pesadelo do Chelsea nem foi esse não, e sim o Salah depois de ter ido jogar lá no Liverpool, rival do Chelsea, calando os críticos que diziam que ele não tinha nível de Premier League, né? Tu já sabes bem o que aconteceu, o Salah se tornou ídolo do Liverpool, ajudando o clube a conquistar mais uma Champions para sua história e dando outra Premier League para eles, junto do Clopão da massa, né? Além do mais, hoje ele é o melhor jogador do planeta, isso aqui é indiscutível, artilheiro da Premier League e tem mais de 200 gols oficiais pelo Liverpool, sem contar que o Chelsea precisava de um cara como o Salah nas últimas temporadas, e tu sabe bem o que realmente aconteceu com o Chelsea, né, cara? E honestamente, mano, se tu tá vendendo um cara muito promissor, pelo menos coloca, sei lá, mano, uma cláusula de recompra, tá ligado? Infelizmente ou felizmente, isso não aconteceu, e hoje Mohamed Salah é outro jogador, completamente diferente do que ele era no Chelsea e também na Roma. E a evolução dele é surreal, né? Não dá nem pra gente falar que foi um erro, era outro jogador, né? Hoje ele é um jogador muito mais decisivo, finaliza muito melhor, toma melhores decisões, é a evolução do jogador. A gente, querendo ou não, vai ter níveis. Quando você é mais jovem, você tem alguns defeitos, e quando você vai passando o tempo, você vai consertando eles. Aposto que os Blues se arrependem, principalmente a torcida, que vaiou o cara logo no início da carreira dele. Como pode isso, né, cara? E sem muitos motivos, tá? Então, cara, Mohamed Salah é um caso muito louco, sim. E o próximo da lista é um goleiro que defendeu o Manchester United, né, cara? Rival do Liverpool, rival do Salah, onde foi jogado para os lobos comerem por Erik ten Hag, o careca mais arrogante, prepotente e imbecil da história do futebol. Exatamente, eu tô falando do goleiro espanhol De Gea. Mano, o De Gea sempre foi um ótimo goleiro, é indiscutível, sempre buscou o jogo e foi cobiçado pelos maiores clubes da Europa um tempo atrás. Inclusive, foi comparado com uma lenda do próprio Manchester United, tá? O goleiro Peter Schmeichel, que ganhou inúmeros títulos pelos Red Devils, defendendo o clube por anos e se tornando uma lenda total. Então, ser colocado nesse mesmo patamar do Peter Schmeichel, cara, pela torcida, é algo digno de um grande goleiro e de um ótimo goleiro, né? Coisa que realmente o De Gea é. Mas devido a um técnico arrogante, ele foi chutado do Manchester United lá na temporada 23-24. E contrataram o Onana. Onana, meu Deus do céu, que o Onana já falhou também. Não que o De Gea também não tenha falhado muito com a camisa do Manchester United, mas o De Gea tinha uma moral, né? Fazia cada defesa insana. Essa história é maluca sim, pois a fase do De Gea era realmente questionável mesmo, mas pelo tanto que ele defendeu nas últimas temporadas, é até aceitável, fora que ele era um goleiro muito constante sim. Ele falhou sim em momentos decisivos, mas nada justifica a sua saída tão repentina do clube não, sendo muito foda, mano, é que o contrato do De Gea, pelo que eu me lembro, ele, mano, era surreal. Teve uma época que ele tava catando muito e aí renovaram o contrato pro ele, e o Real Madrid tava se interessando no De Gea. E aí ele se tornou, mano, eu acho que papo de um jogador que mais recebia na Premier League. O De Gea era o jogador com maior salário, ou top 3 salários maiores da Premier League. Aí eu acho que pra um goleiro é uma parada muito foda, né? Não sei se na época, quando ele foi sair do Manchester United, ele não quis abaixar esse salário, não sei como é que foi. Se foi por isso, até que é justificável, né? Não é até problema o do careca Erik ten Hag. Muito injustiçado, tá? O Ten Hag não queria contar com ele no elenco, simplesmente contratou o Onana sem ninguém saber, que na época jogava na Inter de Milão. O problema, cara, é que o De Gea não queria sair de forma alguma. Inclusive, mano, ele reduziu seu salário na metade pra ficar nos Red Devils.
Aí é foda, aí tira tudo que eu falei. Aí o Erik ten Hag é um danado mesmo. Devils e de nada adiantou, ele acabou sendo mandado embora. O pior de tudo é que o Ten Hag sujou a imagem do De Gea e simplesmente o goleiro ficou 1 ano e meio longe dos gramados e sem nenhum clube. Mas agora na Fiorentina tá jogando muito, viu? Enquanto o Onana falhava na sua primeira temporada pelo Manchester United. E o cúmulo é hoje em dia, né, cara, com o Onana falhando mais do que tudo e o De Gea brilhando lá na Fiorentina, disputando título com o clube e tudo mais. Certamente os torcedores que concordaram com esse absurdo devem se arrepender amargamente com essa decisão feita pelo Erik ten Hag e ainda mais por terem ficado com o Onana, um goleiro totalmente frangueiro e que na minha opinião é extremamente superestimado. E a parada é, né, meu caro? Saiu... Antes dele chegar no Manchester United ele tava bem, ele tava pegando muito lá na Inter, mano, era um dos melhores goleiros e é daquela época, né, que a Inter chegou na final contra o Manchester City, ele tava fechando muito gol naquela final, ele até cata demais. Mas é o Manchester United, mano. Você coloca essa camisa vermelha aqui do Manchester, o bagulho, mano, desce um sarrafo aqui em você, uma energia ruim danada. Caro demais pro Manchester United e barato demais pro De Gea, e eu diria até que foi um livramento para ele, visto a barca furada que tá o Manchester United hoje em dia. Sério, o Manchester United tá uma decadência e o De Gea lá em cima com a Fiorentina. E se o De Gea foi chutado pelo Manchester United, né, de Erik ten Hag, o que falar do Christian... Aqui é o maior crime da história do soccer, futebol, futevôlei, seja o que você queira, cara. Não, mano, é que não dá, velho. Ronaldo, né? Ele que é um ídolo do Manchester United por ter feito então uma passagem icônica pelo clube um tempo atrás, fazendo inclusive uma das melhores temporadas de sua carreira por lá e que após passar pelo Real Madrid e Juventus, resolveu voltar para o seu clube de coração, que sempre o acolheu bem, o Manchester United. Mas a história não foi como a gente esperava, cara. E o ídolo acabou se tornando odiado, mas não pelos torcedores, e sim pelo técnico do clube. Mas antes mesmo de Erik ten Hag assumir como técnico do Manchester United, Cristiano Ronaldo já vinha deitando e rolando, jogando uma barbaridade pelos Red Devils e com certeza o mais decisivo do time. A cada partida ele só provava porque ele era aquele ícone que ele era, até chegar o Erik ten Hag, careca, filha da mãe, e meter o homem no banco, dizendo que ele atrapalhava o time. Qual é, né, cara? Como tu fala isso do homem que carregou o clube por um bom tempo? E ainda mais um cara como Cristiano Ronaldo, tá ligado? Que sempre teve muita dedicação e fome de gol. E isso... Cara, só golaço, mano. Olha isso, mano. O cara já tinha, 38 anos aqui jogando na Premier League, deitando, mano. Gerou uma treta imensa entre eles e o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista dizendo que não era respeitado dentro do clube e que não havia respeito entre ele e o Ten Hag porque ele também não o respeitava. Isso foi o estopim e Cristiano Ronaldo resolveu arrumar as suas malinhas e vazar do clube lá em 2022 após a Copa do Mundo. E ao que tudo indicava, cara, sua carreira meio que já era, tá ligado? Pois ele foi jogar lá no Al Nassr da Arábia Saudita, mas o que nem todos esperavam é que o homem mais uma vez provou porque é conhecido como um dos melhores jogadores da história e começou a meter gol a rodo, enquanto o Manchester United caiu numa crise bizonha, até mesmo com Erik ten Hag sendo demitido. Certamente a culpa não é do Cristiano Ronaldo, não. E vale a gente lembrar antes, né, tinha um baita de um boato forte pra caramba que ele poderia ir pro Manchester City. E aí ele vai lá e escolhe ir pro Manchester United. Imagina esse cara no Manchester City, o que ele ia fazer de gol. É brincadeira, mano. Eu acho que ele ia dar um encaixe até melhor do que o Haaland deu aí. Lá, eu sou papai Cris, cara. Eu acho que sempre ia dar certo, tá ligado? E a gente fecha essa lista falando do... essa daqui também foi crime, absurdo. O pistoleiro dente de rato Luizito Soares e sua saída melancólica do Barcelona. Após um pouco de decadência de Luis Soares no time do Barcelona, atuações bem questionáveis de um craque que até então não tinha fase ruim, a diretoria do Barcelona cometeu uma caquinha, né? E simplesmente disse que não dava mais e mandou o Luis Soares pastar do time. Em uma diretoria completamente bagunçada como a do Barcelona, que inclusive deve sair um vídeo depois aqui no canal falando um pouco mais sobre o Barcelona, e mano, chutou um ídolo pra fora do time, indo parar de novo no rival, Atlético de Madrid. Tudo isso por míseros 6 milhões de euros, exatamente. Beleza que ele já tava bem velho, mas mesmo assim, deitou e rolou no Atlético de Madrid e meteu 21 gols na La Liga, e o Atlético de Madrid ganhou a competição de maneira completamente histórica. Enquanto isso, o Barcelona vinha na decadência e surpreendeu todo mundo comprando o Kun Agüero. E é aquela coisa, né, meus amigos?
trocou 6 por meia dúzia, já que vendeu Suárez por ter 33 anos de idade e contratou Kun Agüero, que também tinha 33 anos de idade. Que lógica é essa? E que tempos depois ele sofreu um problema cardíaco e se aposentou em definitivo do clube. No fim, o Barcelona... Aí eles foram atrás de quem? Bright White, o homem gol hoje do Grêmio, hein? Vamos respeitar o Bright White. Perdeu 2 coelhos numa cajadada só e certamente devem ter se arrependido um bocadinho aí. Sem contar, mano, que depois o Luis Suárez veio e deitou e rolou aqui no Imortal Tricolor, né, no Grêmio, o que certamente também vai ficar marcado na história do Brasileirão. E a gente tem um vídeo semelhante a esse aqui no canal, falando de joias que clubes perderam, onde a gente dá aquela analisada massa, fechou? Certamente existem mais casos como esses citados aqui no vídeo, mas por hoje é isso. Se tu curte o conteúdo apresentado aqui, não esquece de deixar o likezão e ficar ligado aqui no FUTDAY, se inscreve, pois tá vindo muito conteúdo top agora em 2025. Feliz ano novo pra vocês, tamo junto, fui! É isso, rapaziada, baita vídeo aqui do FUTDAY e eu vou falar pra vocês, mano, dessas aí, quais que vocês acham que foi o maior crime feito pelos clubes? Eu acho que ali, mano, DG ainda tinha muito caldo pra queimar ali no Manchester United, o Papai Cris poderia estar até hoje no Manchester United, esse do Suárez também foi surreal, mas dá até pra entender, porque eu acho que hoje a gente vê o contexto melhor de como tava o Barcelona. O Barcelona até hoje tem problema pra conseguir inscrever jogadores. Dani Olmo aí que jogou, é uma dívida que a gente até considera pouca pra um clube de futebol, e o Barcelona não consegue ter fundos para pagar para inscrever o jogador. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, qual vocês acham aí que foi o jogador que foi mais injustiçado. Poderia ter uma sequência ali maior no clube e o clube não quis optar em ficar com ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o link oficial aqui do FUTDAY vai estar lá na descrição, prestigiem o canal da rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.